mais um vídeo. Se gostar do vídeo, já te peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Morrer! O cara tava, tipo, prevendo o futuro. Ele só não sabia que o alvo do entretenimento seria ele mesmo. Nesse domingo, que eu juro não tava dando nada, o Globo me solta uma matéria explicando o porquê Lula jogou o Alexandre aos leões. E ao que parece, o Lula já estava muito melhor informado do que todos nós. A fofoca que repassaram ao Lula, a especulação sobre quem seria o fofoqueiro e mais umas tretas que estão encurralando abertamente o Paulo Gonet, que provavelmente não entrará apenas para a história como o PGR mais omisso, mas talvez como o primeiro a responder por sua omissão. É o que eu vou te explicar agora. Bora lá? Ai, gente, eu acho um saco esse negócio de ter que ficar mendigando like, mas não é teoria chapéu de alumínio, é algoritmo. Quanto mais likes e comentários o vídeo tem, mais o YouTube entrega para outras pessoas. E a minha meta nesse momento é fazer o assunto para nossa bolha. Então, apoia esse movimento e deixa um like aí no vídeo. Combinado? Beleza, nesse domingo, Thaís Oyama, e vocês lembram dela, né? Aquela que fez o Bonner ficar perplexo no Jornal Nacional porque o Bolsonaro a chamou de japonesa? Mas enfim, ela deu o ar da graça com essa matéria. 3 razões para Lula ter jogado Moraes aos leões. O presidente tem vários motivos para largar a mão daquele a quem, por mais de uma ocasião, chamou de salvador da democracia. Na matéria, ela diz que Alexandre foi o dono da toga mais poderosa do tribunal e que ele teria sido parceiro institucional e ajudado a sustentar o governo Lula dos choques com o Congresso. E feita essa introdução, ela cita o primeiro motivo: a opinião pública. Thaís cita pesquisas recentes mostrando que a maioria dos brasileiros não confia na Suprema Corte e que incríveis 66% querem votar em candidatos ao Senado que se comprometam com o impeachment de ministros. E o pior dado de todos, apontado por ela, seria de que 59% da população enxerga a Corte, tão rejeitada, como aliada do governo Lula. É aquele negócio que a gente pega ranço de uma pessoa porque ela ficou amiga de alguém que se odeia. Entendeu? Em outras palavras, a rejeição ao STF pode levar o eleitor, e não se esqueçam, é ano eleitoral, a associar o Lula ao escândalo à corte. E aí, pra nós, é simplesmente bom demais. Portanto, Lula, fica à vontade pra você ser amiguinho de quem você quiser, tá? Não fica ouvindo essas pessoas que querem diminuir o seu ciclo de amizade. Leva o Xande no jogo do Corinthians. Só pra gente testar um negócio aqui, rapidão. O segundo motivo, e gente, esse aqui eu achei surreal, porque, presta atenção, seria de que é melhor pro Lula falar logo pro Alexandre se declarar suspeito, para que assim ele não tenha que ficar falando dos ministros toda hora. Por quê? Por medo. Explico. Segundo a matéria, Flávio evita falar de ministros da corte por vários motivos. E o primeiro é que o presidente Bolsonaro é mantido como uma espécie de refém. A impressão que se tem é que, se o Flávio e os demais políticos da oposição ficarem bonzinhos, o presidente, que quase morreu recentemente, pode ficar em casa. Se eles forem para cima dos ministros, a benevolência pode acabar. Bicho. Outro motivo é o receio de que os ministros possam tirar da cartola algum motivo que leve a corte a indeferir a candidatura do Flávio, ou seja, impedi-lo de concorrer. Mas não apenas o Flávio, como outros candidatos do PL, como o próprio Carlos, que possui inquérito por ter chamado o STF de chato, bobo e feio. Bem mais ou menos isso. E assim, tenham as suas candidaturas impugnadas. E aí, vendo esse cenário, se Lula começar a bater demais nos ministros em público, pode ser que o canhão, que antes era mirado apenas nos bolsonaristas, se volte contra o próprio Lula e seus candidatos. Olha isso, que coisa surreal, galera. Os candidatos estão com medo de comentarem os escândalos dos ministros por medo de que os ministros meio que se vinguem deles e os deixem inelegíveis. O STF salvou ou não salvou a democracia, hein? Mas ainda nesse segundo ponto, a Thaís Caiado veio pra briga porque ele chegou dizendo que o Supremo tem que cortar na própria carne e afastar de vez os ministros envolvidos com o Master. A matéria cita que essa declaração do Caiado pode forçar o Flávio a se manifestar mais sobre o maior escândalo financeiro do país, com o envolvimento do mais alto cargo do judiciário. E que, se isso acontecer e Lula ficar calado,
e ele vai ficar com mico na mão. Exatamente isso que estava escrito na matéria. Mico na mão. Mas assim, a gente não pode esquecer isso, tem que ficar claro. O pai do Flávio, o presidente Bolsonaro, está nas mãos dessa galera, o que para mim é um absurdo completo. Mas e o Lula? Qual é a desculpa do Lula? Não tem. Então prepare-se para vê-lo abraçar esse King Kong que será usado no período eleitoral. E assim chegamos ao terceiro motivo, que é a fofoca premium que eu comentei no início desse vídeo. E é tão bom que eu vou abrir aspas. A terceira razão para o petista buscar distanciamento sanitário do ex-aliado Moraes nasce do solo fértil da especulação. É que um passarinho altamente informado sobre o andamento das investigações policiais do Master contou ao presidente Lula que mais coisa pesada vem por aí e que não há salvação para a biografia do companheiro Alexandre. Fecha aspas. Gente, eu acho que esse negócio de companheiro Alexandre pegou, hein? Vocês entenderam o que rolou aqui? Alguém que tem plena ciência do andamento das investigações chegou pro Lula e falou: cara, só sai fora que a bomba desse cara vai estourar e a biografia dele não tem mais salvação. E o que eu entendo por uma biografia irrecuperável? Uma mancha perpétua, uma acusação sem defesa, a comprovação de toda especulação. Na minha interpretação, alguém de dentro está sabendo que o negócio é muito feio, além da quantidade de coisas horrorosas que já saiu até agora, e que esse negócio vai ser revelado. Ou seja, nós ainda não sabemos de tudo. E o negócio é que não vai ter como defender o imperador, porque é tão pesado que quem ousar defender será tragado junto. Portanto, sai fora. E esse aviso não deve valer apenas para o Lula, mas também para os membros da corte que insistem em dizer que tudo bem, eu sou STF Futebol Clube. Ainda nesse domingo, a Folha soltou essa matéria aqui. Moraes, Dino, Gilmar e Zanin formam aliança contra a agenda de Fachin no STF. Grupo tem cobrado de presidente da corte defesa mais enfática de colegas em meio à crise do Master. E, gente, o Fachin só entra nessa se ele for muito burro, porque olha o aviso de sai fora que deram pro Lula. E por que esse quarteto de ministros está achando que o Fachin vai falar publicamente em defesa do Alexandre e do Toffoli, sendo que gente que acompanha as investigações diz que a biografia do Alexandre não tem mais salvação? Pro Fachin se queimar junto? Duvido. Só para vocês entenderem, o código de conduta que o Fachin quer implementar quer impor coisas que nós já esperávamos que os ministros da corte fizessem, como não ficar no Twitter postando sobre tudo. Tipo o Gilmar ontem, lá no Twitter, defendendo a indicação do Bessias, dizendo que ele está à altura do Supremo. E sobre isso aí, eu acho que eu vou ter que concordar com o Gilmar, porque o Bessias está super à altura dessa atual formação da corte. Mas, cara, como que a gente tornou isso algo natural? Não apenas sobre as publicações do Twitter, onde os ministros se colocam como comentaristas políticos, mas também sobre a quantidade de entrevistas, já que ministros do Supremo têm que falar nos autos para que a sua isenção não seja comprometida. O Código do Fachin também prevê a restrição da participação dos ministros em eventos onde tem a presença de partes interessadas em processos na corte. O que deveria ser óbvio, né? Mas acontece bastante. O plano é também limitar o recebimento de presentes e que os valores recebidos nas tão famosas palestras mundo afora sejam de conhecimento público, se aplicando o princípio da transparência. E galera, de conhecimento público, se aplicando o princípio da transparência. E galera, esses ministros do Supremo são contrários a esse código de conduta que exige conduta dos ministros da corte. E ser contra isso pega mal. Não, tá pegando muito mal. Por que os ministros não querem que a população saiba quanto eles estão ganhando em palestras, das quais eles só são convidados por ocuparem o mais alto cargo público do judiciário brasileiro? Cargo público, pago com dinheiro público, ou seja, com o nosso dinheiro, os nossos impostos. Gente, até hoje ninguém conseguiu ver as imagens do aeroporto de Roma. Vocês têm noção do nível de poder que chegou à Suprema Corte no Brasil? E enquanto Fachin não está sendo doidinho de sair publicamente defendendo Toffoli e Alexandre, Fux está revendo seus próprios votos sobre as condenações do 8 de janeiro e agora defendendo a absolvição dos réus.
Fux aponta agora as injustiças cometidas e diz que sua consciência não permite sustentar essas condenações. E na mesma pegada de injustiça saltando os olhos, o Estadão vem com outra porrada em forma de editorial. Isso é justiçamento. No STF, condenação de empresário a 14 anos de prisão por tentativa de golpe, graças a um Pix de R$ 500, mostra a fragilização das garantias pelo tribunal que deveria preservá-las. É o que eu falei no meu vídeo anterior. Enquanto a corte conseguia manter a ideia de que estava salvando a democracia, tudo era aceitável. Agora que esse discurso não cola mais, a ponto de insiders dizerem que a biografia desse cara já era, o absurdo ficou explícito. Vocês assistiram a entrevista da Débora do Batom feita pela revista Oeste? Cara, a Suprema Corte destruiu a vida dessa mulher, destruiu a vida de seus filhos, do seu marido, e criou um trauma tão grande na população, a ponto do escritor mais lido do Brasil no século XXI, o Augusto Cury, ter se manifestado pedindo que soltassem a Débora, de tanto que a injustiça saltava aos olhos. E agora, com a percepção pública de que a democracia não foi salva, aliás, muito pelo contrário, ela está amplamente ameaçada, defender os ministros não é mais item no cardápio. E nesse momento que o Lula saiu fora, eles estão sozinhos. E a vitória que se anuncia do Flávio, do meu amigo Flávio, na minha percepção, é a forma que a população decidiu se rebelar. E eu tô amando muito essa revolta, só continuem. E para ficar melhor que isso, só se você votar apenas em senadores que se comprometerem publicamente com a nossa causa. Aí vai ficar, ó, perfeito. E toda essa movimentação acabou acuando o Lula. Eu já tinha trago a matéria que contava que o Lula disse que não sabia ainda se ia ser candidato esse ano. Mas na sexta-feira passada, no apagar das luzes pro final de semana, a Daniela Lima trouxe que ouviu de fontes próximas ao Lula de que isso era uma possibilidade realmente considerada, porque Lula perder para o Flávio seria considerado uma humilhação e a pior forma de encerrar sua carreira política. Então, se esse cenário se consolidar, Lula fora das eleições pode ser real, porque, ao que tudo indica, o Biden dos trópicos também é um covarde. Tá, mas voltando ao tema central desse vídeo, que foi o alerta ao Lula de que Alexandre era tóxico, fica longe. Surgiu a especulação de quem seria o fofoqueiro que levou pro Lula essa pepita de informação. Eu conversei com alguns jornalistas que me disseram que a Rádio Peão dizia se tratar de Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal e um cara muito próximo ao Lula, indicado por ele, aliás. Mas como eles não conseguiram confirmar essa informação com fonte segura, não iriam publicar. Portanto, ficou mesmo no campo da especulação. E essa especulação me lembrou da decisão do Mendonça de fevereiro, que gerou essa matéria aqui. Master. Decisão de Mendonça tenta blindar a investigação e limitar a influência de diretor da Polícia Federal, no caso, o André Rodrigues. Em sua decisão, Mendonça determinou que os agentes envolvidos na apuração do Márcio deveriam manter sigilo sobre as investigações e os desobrigou a compartilhar dados com seus superiores que não estivessem envolvidos na operação. E isso incluiu o próprio André Rodrigues. Tipo, não precisa contar nada pra ele. Nem sei porque que eu lembrei disso, viu? Apenas um momento recordar a viver. E para finalizar esse vídeo e mostrar que o que tá ruim pode sempre piorar, e sem Gonê eu tô falando com você, a mídia resolveu cobrar o Procurador-Geral da República. E não apenas sobre o caso Master. Vocês estão lembrados da Operação Carbono Oculto, que investiga a fraude nos postos de combustíveis ligados ao PCC, com lavagem de dinheiro através de fintechs, que também promete arrastar mais uma leva de políticos para a lama? Então, em dezembro do ano passado, a revista Piauí já revelava detalhes de uma delação inflamável. Beto Louco, investigado em fraude dos combustíveis, quer relatar à PGR, ao Gonê, pagamentos pedidos à Alcolumbre para bancar show de Roberto Carlos. Uma parte dos milhões que diz já ter desembolsado para o senador. Só para deixar mais claro ainda, eu preciso abrir aspas. Os candidatos a delatores são 2 investigados em fraudes bilionárias no setor de combustíveis. O empresário Beto Louco e o seu sócio Mohamed Morhad, conhecido como Primo. A dupla propõe revelar como abasteceu boa parte do panteão do Congresso Nacional com dezenas de milhões de reais em troca de influências entre 2021 e 2025. Com destaque para Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Antônio Rueda, presidente do União Brasil, partido do Alcolumbre. Fecha aspas. Gente, como é que pode o Alcolumbre estar literalmente em todas e nada acontecer com ele? Nada pegar no cara.
Isso pra mim é muita doideira, porque o Bolsonaro foi investigado por importunar uma baleia. Mas enfim, em dezembro os caras já avisaram que queriam delatar o presidente do Senado. Estamos em abril e a matéria é essa aqui. As delações de Beto Louco e Primo e as pressões da PGR. Pressões da PGR? Como assim? Explica melhor isso, seu Lauro Jardim. Presta atenção nessa loucura. Abre aspas de novo. Os principais alvos da Operação Carbono Oculto estão com dificuldade em fazer andar as delações premiadas que negociam desde o fim de 2025 com o Ministério Público de São Paulo. Nos bastidores, o Ministério Público de São Paulo diz que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, do Gonê, estaria pressionando a não levar o acordo adiante. Fecha aspas. Vocês entendem a gravidade disso aqui? Segundo a matéria, a PGR está pressionando o Ministério Público para não levar a delação do Beto Louco, que cita figurões da política de Brasília, para frente. A PGR pode fazer pressão no Ministério Público para boicotar delações? Porque, assim, até ontem, o Ministério Público era para ser independente. O que está acontecendo na PGR, galera? Eu não sei. Eu imagino muitas coisas. Mas saber mesmo assim, eu não sei. Mas nada que o tempo não revele, não é mesmo? E esse foi mais um capítulo de House of Cards, uma produção 100% brasileira. Aguardando ansiosamente os próximos capítulos. E antes desse vídeo acabar, eu quero agradecer demais ao João, que se tornou membro fundador Ouro e assim cravou o seu nome na história do meu canal. E eu nem sei como agradecer. Valeu mesmo, João. Além disso, útil no assunto importante. Gente, todo movimento político tem dois momentos. Um momento em que acontece e um momento em que ele é contado. O primeiro já tem rastro. Há cerca de 10 anos, Bolsonaro entrou no jogo para causar uma ruptura real no sistema. Ele levantou uma massa e disse: venham, vamos mudar isso. E a massa foi. Elegemos o melhor presidente do Brasil em 2018. Agora, o que está em jogo é como essa história vai ser contada. Porque se a gente não registrar o que aconteceu na política do Brasil nos últimos anos, a esquerda vai fazer isso por nós. E você já sabe como essa versão termina, né? É por isso que o Te Atualizei está preparando um livro sobre a história do bolsonarismo. Oi, tudo bem? Eu sou o Kiko Loureiro e estou aqui para dar um depoimento sobre a Musixi, a plataforma de ensino musical Musixi. O Te Atualizei está preparando um livro sobre a história do bolsonarismo. Um livro físico, documento oficial, aquele que uma criança que tem 10 anos hoje vai ler daqui a 30 anos para entender o que realmente aconteceu nesse período histórico que transformou a nossa geração. A minha equipe está trabalhando com o Matheus Colombo, ex-secretário do governo Bolsonaro. Alguém que estava do lado de dentro quando as decisões eram tomadas, quando a pressão era máxima, quando o Brasil estava no centro do mundo. Então, se você acha que esse projeto é importante, eu te convido a apoiar o nosso trabalho se tornando um membro fundador do Te Atualizei. Como membro fundador, você apoia o projeto, recebe o livro em casa no lançamento em dezembro, tem seu nome nos créditos dos meus próximos vídeos, acesse o Vitalício ao meu aplicativo e ainda participa das reuniões do Elite para conversar comigo. Se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário e o QR Code aqui na tela. Porque essa é a nossa história e somos nós que vamos contá-la. Mas agora eu quero saber de vocês. O que mais falta de tão pesado pro Gonê tomar providências antes de ser acusado de blindar a corte? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você